bem? Eu sou a Paty da Fábrica de Compromissados e hoje preparei um programa especial para você. A partir de uma interação muito especial com a bispa e terapeuta Mariana Benson, quero levar você a perceber que a vida todos os dias te propõe mudanças que você não percebe. Sabe aquele dia que parece que nada tá bom? Então, é a vida te propondo novos caminhos. Sabe aquele dia de reflexão que você acha que tem que mudar tudo de lugar? É ela, a vida, te chamando para conversar. E aquele momento onde se sente cansado da vida que tem e quer sumir. Este, sem dúvida, é o pior de todos os momentos. Então, nosso carinhoso programa de hoje vai te levar a entender melhor o processo de mudança que a vida te propõe. E com vocês, a bispa Mariana Benson. Olá! Tudo bem? Agradeço a cada um de vocês que abriram as portas da sua casa para estar nos recebendo aqui neste domingo, neste final de mês já de outubro, né? Onde nós estamos aqui para mais uma vez trazer claridade para a sua vida nesse programa Sexta Hora. E quando nós falamos de mudanças, essas perguntas que a Paty fez hoje para vocês, elas realmente muitas vezes nos causa uma certa angústia, né? Uma certa insatisfação. Às vezes a gente acorda naquele dia que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, nada tá bom. Eu queria mudar tudo, queria refazer tudo de novo, queria começar do zero. Parece que nada realmente tá bom, né, Paty? É bem isso mesmo. Principalmente mulheres, elas têm muito isso, esse negócio de repente, no momento ali de TPM, olha e fala assim, ai, não, queria chutar o pau da barraca, queria começar tudo do zero. Só que essas mudanças, elas não são fáceis. Essas mudanças, elas são muitas vezes complexas. Às vezes a gente até quer, mas não consegue. Outras vezes a gente não quer e a mudança aparece. Né? A gente viveu muito isso nesse período de pandemia, onde nós nos encontramos diante de situações que a gente não queria viver. De mudanças que não foram planejadas por nós, mas que nós tivemos que enfrentar. E para falar de mudanças, eu quero trazer para vocês um personagem fantástico que eu gosto muito, um personagem bíblico que é muito importante para a gente no cristianismo, que é Abraão. E aí, dentro disso, eu gostaria que você que está aí na sua casa abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que a Paty vai estar lendo junto com a gente. Então, pega aí a sua Bíblia, pega aí na sua casa. E se você não estiver com a sua Bíblia aqui, ó, tá bem aqui. Esse pequeno versículo vai passar todo o programa aí atrás com a gente, para você poder refletir um pouquinho, para a gente ter esse bate-papo sobre mudança. Então, gostaria que você estivesse lendo aí pra gente, Paty, esse versículo de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Opa! Então, certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ok, e aí, amados, dentro desse versículo, quando a gente vai estudar ali a vida de Abraão, ele estava vivendo um momento muito confortável da sua vida quando Deus diz isso para ele. Abraão simplesmente tinha 75 anos de idade, no auge da sua prosperidade, porque a Bíblia diz que quando ele estava saindo ali, quando ele recebeu essa ordenança de Deus, ele leva todos os seus empregados, todos os seus bois, todos os seus animais, e ele vivia uma vida muito próspera. Só que aí, de repente, do nada, Deus vira para ele e diz assim, olha, Abraão, muda. E essa mudança para Abraão era algo que ele não esperava. Só que, de repente, ela aconteceu. De repente, ela apareceu. E aí eu quero te chamar a atenção, você que está aí em casa conosco hoje, nos ouvindo neste programa, que talvez você esteja num momento como esse, que você não esperava mudança, mas que ela apareceu na sua vida.
Ou que você anseia muito por mudança, mas você não sabe como fazer. Você não sabe como agir. E aí é exatamente sobre isso. Por isso que o tema deste programa de hoje é: já está com a mala pronta? Quero te perguntar aí na sua casa, você já está com a mala pronta? Você está pronto para a mudança? Porque está na hora de mudar. Está na hora de recomeçar. Às vezes a gente olha e fala, tem pessoas, Paty, que elas olham e falam assim, não, mas eu tenho dificuldade de lidar com a mudança. Eu tenho problema de lidar com a mudança, eu não gosto das mudanças. Fora os autistas, que eles trabalham dentro desse processo de dificuldade de mudança e que é algo que nós precisamos respeitar e trabalhar com eles nesse sentido, todos nós precisamos nos adaptar às mudanças de maneira que não nos cause dor, de maneira que não nos faça sofrer, porque as mudanças, elas existem. As mudanças, elas acontecem a todo instante na nossa vida. E se não for o caso do autista, que tem essa dificuldade de lidar com a mudança e que por si já trabalha dentro de um sofrimento psíquico referente a ela, as pessoas elas precisam administrar de forma mais leve essas mudanças. E Abraão, ele nos ensina muito sobre isso. Abraão, ele estava no auge de seus 75 anos, ele tinha uma vida próspera, ele estava morando no meio da sua parentela, o que te trazia segurança e conforto. Só que Abraão, ele precisou mudar. Deus vira para Abraão e fala assim, olha, sai da terra da sua parentela. Sai do meio ali dos seus parentes e do meio da casa dos seus pais e vá para a terra que eu vou te mostrar. Deus não disse nem qual era a terra. Deus simplesmente virou para ele e falou assim, olha, vai para a terra que eu vou te mostrar. E às vezes essa sacudida desestrutura. Só que Abraão, ele nos ensina 5 coisas importantes apenas nesse versículo. Ele nos ensina 5 coisas importantes sobre a mudança. E a primeira dela é que as mudanças, elas são necessárias e muitas vezes elas vêm sem que a gente peça ou deseje. A primeira coisa que você precisa aprender hoje sobre mudanças é que às vezes você não vai esperar que ela venha. Você não vai desejar que ela venha. Mas ela vai aparecer. Ela vai chegar. E quando ela chegar, você tem que estar com as suas malas prontas. Você tem que estar pronto para ela. Abraão, ele não esperava aquela mudança. Mas quando Deus falou, ele simplesmente estava aberto a elas. Porque ele tinha poder de escolha, ele tinha poder de decisão. Ele tinha o arbítrio livre de olhar para Deus e falar, Deus, eu não vou. Deus, eu não quero. Deus, eu não aceito. Ele tinha autonomia para falar isso. Só que naquele momento, Abraão, ele simplesmente olhou para Deus e falou, Deus, é isso que eu preciso fazer? Estou pronto para fazer. E eu quero te dizer neste dia que às vezes você está aí brigando com as mudanças e dizendo, eu não quero assumir esse ministério na minha igreja porque eu estou confortável na função que eu já faço. Não, eu não quero fazer trabalhar nessa área porque eu estou confortável na área que eu trabalho. Não, eu não quero agir desse jeito que meu marido me pede porque eu estou confortável agindo do jeito que eu ajo. Só que às vezes a gente acaba perdendo coisas importantes e fundamentais para a nossa vida justamente porque nós estamos brigando com a mudança que nós não queríamos fazer. Às vezes seu casamento está um desastre. Você está vivendo momentos difíceis no seu casamento. Justamente porque você decidiu que você não quer mudar. Você não está disposto a mudar. Porque você não aceita ser diferente. E nesse dia eu começo dizendo que o primeiro princípio que nós precisamos aprender com relação a mudanças, que o primeiro fundamento que nós precisamos aprender com relação a mudanças é que muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes a gente não pediu, mas que elas são necessárias para a nossa vida.
As mudanças, elas fazem parte do ser humano. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos mudando. Você não é a pessoa que você era 10 anos atrás. Você não pensa mais da mesma forma que você pensava há 15 anos atrás. Você não age mais da mesma forma que você agia há 5 anos atrás. Você não valoriza mais as coisas da forma que você valorizava antes de vir a pandemia. Né, Paty? É verdade. Quantas coisas nós aprendemos a valorizar depois que passamos pela pandemia, não é mesmo? Verdade. O ar que respiramos, a vida, né? Muitos ensinamentos. Quantas vezes nós deixamos de falar para as pessoas que nós amávamos, que nós a amávamos, e a pandemia nos fez repensar sobre isso, não é, Paty? Sim, é verdade. Você que trabalha no hospital, quantas pessoas você viu ali morrerem, né? Sim, muito sofrimento. Morrerem e os parentes sofrerem porque não tiveram oportunidade de dizer que amavam. Ah, sim, verdade. Sabe, pessoas que perderam entes queridos ou que se viram diante da morte e que passaram a repensar a vida de uma forma diferente. Inclusive, eles dizem, eu não sou mais o mesmo. Nasci de novo, sou outra pessoa. Justamente porque elas perceberam que a mudança não estavam relacionadas ao que elas queriam. Mas que, de repente, a mudança veio e as transformaram em pessoas melhores. Verdade. Né? E aí, a segunda coisa que nós aprendemos com relação a mudanças com Abraão é que nós não podemos ficar parados. Parados no mesmo lugar, não existe mudança. Eu quero te dizer aí que você que está aí na sua casa, parado no mesmo lugar, não existe mudança. Você não muda se você não estiver disposto a sair, a andar, a ir para outro lugar. Se movimentar, né? A mudança exige de você atitude. Às vezes a gente fica naquela expectativa de que a gente quer mudar, mas a gente não tem atitude. Eu quero mudar no meu emprego, eu não gosto mais do meu emprego do jeito que ele é, eu queria trabalhar em outro canto. Quantos cursos você fez para mudar de área? Às vezes você está ali reclamando do ambiente da sua igreja. Porque na minha igreja nada muda, tá tudo do mesmo jeito, as pessoas são da mesma forma. Não, porque tá tudo a mesma coisa, porque eu não aguento aquela rotina que não muda nunca. E você está fazendo o que para que isso mude? Às vezes você tá aí cobrando do teu marido e da tua esposa que ela mude, porque o casamento tá horroroso, porque você não aguenta mais essa vida, porque nada muda, porque você é do mesmo jeito, porque você não muda nunca. O que você está fazendo para mudar o seu casamento? Às vezes a gente recebe, Paty, pacientes no nosso consultório que eles reclamam disso. Eles chegam lá com os casamentos destruídos. Olhando e falando, porque o meu marido não muda, porque minha esposa não muda, porque o meu filho não muda. Só que nesse dia eu quero te trazer essa reflexão. Se para você não está bom, o que você está fazendo para melhorar? Quais as atitudes que você está tendo para melhorar? Quais as habilidades que você tem? Quais as competências que você tem e que você não está usando para fazer esta mudança? Às vezes a gente está disposto a reclamar, mas não está disposto a mudar. E neste dia eu quero te trazer essa reflexão. Você quer mudança? Quais são as atitudes que você está tendo para que essa mudança aconteça? O que você está mudando na sua forma de pensar, na sua forma de agir, nos seus comportamentos, para que essa mudança realmente aconteça? Abraão, ele não pediu por aquela mudança. Mas na hora que Deus falou para ele, que virou para ele e falou assim, olha, sai da terra da sua parentela
e vá para a terra que eu te mandar, ele simplesmente se dispôs a fazer. Ele se dispôs a agir. Ele pegou a sua esposa, ele pegou o seu sobrinho, ele pegou os seus animais, ele pegou todos os seus bens e ele agiu. Ele fez. Ele saiu daquela terra assim como Deus havia o dito. E a terceira coisa é que não são os seus parentes e amigos que têm que resolver os seus problemas. A terceira coisa que nós aprendemos aqui com Abraão é que não são seus parentes ou seus amigos que têm que resolver os seus problemas e que têm que trabalhar pela sua mudança. Mas é você. Naquele momento ali, Pati, Deus vira para Abraão e diz assim, olha, Abraão, vem cá. Sai da terra em que você está, sai da sua terra. Sai do meio da sua parentela, Abraão. E vai para a terra que eu te enviar. Naquele momento, queridos, Deus ele mostrava para Abraão que o responsável pela mudança dele não eram os pais dele. Que o responsável pela mudança dele não eram os amigos dele, não eram os irmãos dele, não eram seus empregados, não eram seus escravos. Mas que o responsável pela sua mudança era ele. Era exclusivamente ele. Naquele momento, Deus mostrava para Abraão, você quer mudar? Você quer conquistar? Você quer ter uma geração que não dá para se contar? Quando a gente lê os versículos posteriores e que na maioria das vezes nós nos atentamos apenas a eles, o Senhor ele faz umas promessas para Abraão. Ele vira para Abraão e depois de falar isso, ele fala assim, olha Abraão, deixa a tua família aí. Aí ele continua no versículo 2 e 3 dizendo assim, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso. E você será uma bênção para os outros. Olha. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Muitas vezes, quando a gente lê esses versículos e quando a gente fala de Abraão, a gente se atenta à promessa, né? Porque a gente fica focado na promessa. Porque Deus me prometeu. Porque Deus prometeu que eu seria abençoado. Deus prometeu que eu seria famoso. Deus prometeu que eu seria próspero. E aí a gente se foca na promessa. Óbvio, Abraão, ele estava focado na promessa. Opa, olha o que Deus me diz. Eu não tenho um filho e Deus me diz que eu serei pai de uma grande nação. Olha só o que Deus me diz. Deus me diz que eu vou ser famoso. Abraão certamente ficou focado no propósito. Só que ele entendia que para ele chegar nesse propósito e nessa promessa que Deus havia feito para ele, ele precisava agir. E que a sua ação, ela não dependia de ninguém, mas única, exclusivamente dele. E eu quero te dizer neste dia, meu amado, que você está ouvindo este programa, que talvez você esteja aí desejoso e ansioso pelo cumprimento de uma promessa na sua vida. Pelo cumprimento de uma palavra profética que você recebeu de um profeta, de um pastor, de um bispo, de um líder na sua vida, de uma unção que você recebeu e que você está aí ansioso por ver essa promessa acontecer, essa mudança acontecer. Mas eu lhe pergunto, o que você está fazendo? Quais os passos que você está dando para que essa mudança aconteça? Quem você está esperando agir por você para que essa mudança aconteça? Muitos casamentos, Pati, eles acabam porque o cônjuge ele fica esperando que o outro faça. Aí, de repente, é um esperando pelo outro, né? Exatamente. Fica o marido esperando pela esposa, não, porque ela tem que mudar. Porque ela que é indiferente. Quando ele mudar, eu mudo. Quando ele mudar, eu mudo. Começa por ele, não por mim, hein?
Exatamente. Só que esse é o momento que eu lhe pergunto, o que você está fazendo para que o seu casamento mude? Quais são as ações que você está tendo para que o seu marido seja mais amoroso com você? Para que a sua esposa seja mais compreensiva? Quais são as atitudes que você está tendo para que o seu filho seja mais obediente? Quais as atitudes que você está tendo para que a sua família seja mais unida? Às vezes a gente fica orando, né? E joga a responsabilidade para Deus, né? Ora para Deus e pede: Deus, por favor, Deus, faz com que a minha família seja mais unida. O que você está fazendo para que a sua família seja mais unida? Porque é importante nesse momento que você entenda, meu amado, que a mudança, para que ela aconteça, você precisa entender que ela não depende do outro, mas que ela depende da sua ação. Abraão não ficou esperando que o pai dele, ou que a mãe dele, ou que os irmãos dele dissessem para ele o que ele precisava fazer ou não dissesse. Ele simplesmente foi lá e fez. Deus me mandou sair da terra da minha parentela. Deixa eu juntar minhas coisas aqui e eu vou sair da terra da minha parentela. Essa é uma mudança que eu não esperava, mas que eu vou fazer. Aí, quando você espera essa mudança, a responsabilidade ainda é maior. Porque quando você espera a sua mudança, é aquele momento que você olha e fala assim: Deus do céu. É verdade. Eu espero pela compra de um carro. Deus me prometeu um carro. Tá, Patrícia, o que você tá fazendo? Já parou de gastar para comprar esse carro? Patrícia olha e fala: não, parei não. Continuo gastando compulsivamente. Continuo gastando descompensadamente. Só que eu espero ter um carro. Aí como que é isso? Né? Eu não posso esperar que o outro faça por mim para que a mudança aconteça. Ela precisa começar de dentro para fora. Ela necessariamente precisa começar dentro de mim. Às vezes, você tem um marido extremamente ciumento. E aí você fica irritada com o ciúme dele. Você fica chateada com o ciúme dele. Talvez o que precise para que o seu casamento tenha menos conflitos é você conseguir levar na esportiva o ciúme dele. Você conseguir levar com mais leveza o ciúme dele. Até porque quando você se casou com ele, você já sabia que ele era ciumento. Vai ser novidade, né? Não é novidade. Você já sabia que ele era ciumento. Você o ama. Você não quer que seu casamento se acabe. Então, talvez o que precise não é ele deixar de ser ciumento, mas você tratar com mais leveza esse ciúme dele. Você conseguir levar mais na esportiva, entendendo que é o jeito dele. Às vezes você está dentro de uma igreja esperando que o seu pastor resolva o problema da fofoca da irmã que todo dia vem para você contar uma fofoca. Que atitude você pode ter para que essa fofoca da irmã mude? O que você pode fazer para minimizar as fofocas na igreja? Ou simplesmente o que você pode fazer para que essas fofocas não te afetem? Abraão, ele não ficou esperando que os outros fizessem por ele. Ele foi lá e fez. E a quarta coisa, o quarto ponto que nós aprendemos com Abraão é que você sempre tem que se perguntar. Sempre se pergunte o que e quem está direcionando as suas ações e decisões. Eu quero te fazer essa pergunta. O que e quem está direcionando as suas ações e as suas decisões? Às vezes você está aí frustrado com a vida que você tem, quando na verdade a sua vida ela não é decidida por você. Ela é decidida por outros.
A sua mãe que diz o que você tem que fazer, você já sendo um homem casado. O seu pai que diz como que você tem que agir, você já sendo uma mulher casada. Você está na igreja e o pastor está dando um direcionamento, mas você está fazendo outro porque a irmãzinha disse para você que você não poderia agir daquela forma. Você está no seu trabalho, você recebe o direcionamento de uma atividade que você tem que fazer e aí você não faz porque o colega disse para você não fazer. Uns dias atrás, Paty, eu passei por uma situação como essa. Com algumas pessoas que eu estava conversando, estavam me falando de uma situação que ocorreu no trabalho. As pessoas me contando assim que estavam chateadas porque estavam no trabalho, tinham recebido um direcionamento do chefe para se cumprir determinada tarefa e que aí, no cumprimento dessa tarefa, chegou um colega de trabalho e falou assim, não, a gente não vai fazer isso. Por que a gente vai fazer isso? A gente não vai fazer isso, não. Isso não é função nossa. O chefe tinha que ter mandado, era fulano, ciclano, beltrano para fazer tal determinada função. A gente não vai fazer isso, não. Não vamos não, né? Não vamos fazer isso, não. Vamos juntar que ninguém faz e quero ver o que ele vai falar. Só que aí, Paty, chegou o momento que a função não foi correspondida, o trabalho não foi feito e o chefe foi cobrar. Nossa. E na hora que o chefe cobrou, aquele que tinha dito, não vamos fazer, não, foi o primeiro a pular na frente e falar assim, chefe, eu não fiz, mas não foi porque eu não queria. Eu não fiz porque eu estava resolvendo uma outra coisa no trabalho. E aí a confusão estava armada. Porque aquele que disse que não era para fazer, tinha sua desculpa. Só que os outros não iam dizer o quê? E aí é onde vem a pergunta. O que quem está direcionando as suas ações e as suas decisões? Quando você quer mudar, você precisa saber por que você quer mudar. Para onde você quer mudar. Você precisa saber o que te move a mudar. Quando a mudança chega sem que você deseje, você tem que saber quem está direcionando a sua mudança. Para onde que você está indo? Quem está te direcionando? O que está te direcionando? Por que você quer mudar? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu desejo? Que legado que você quer deixar? Abraão, ele era direcionado pela voz de Deus. Deus vira para ele e fala, sai da terra da tua parentela e vai. E certamente a gente sabe que teve questionamento sobre isso. Né, Paty? Sim. Certamente os pais falaram, ô, Abraão, tu tá doido? Tu vai para onde? Tua parentela inteira tá aqui. Fica. Teu pai tá aqui, tua mãe tá aqui, teus irmãos estão aqui, você é próspero aqui, tu vai pra onde, Abraão? Que ideia. Né? Pensa, Paty, imagine, Abraão tendo que explicar isso pros pais dele, pros irmãos dele. Difícil. Né? Difícil. Mas Abraão sabia quem o estava direcionando. Abraão sabia exatamente quem era que tinha falado com ele. Qual era o propósito dele? Ele sabia por que ele estava falando aquilo. Ele olhou e falou assim, opa, Deus me prometeu aqui que os meus descendentes vão formar uma grande nação. Deus me prometeu aqui que eu vou ser abençoado, que eu vou ser famoso, que eu vou ser próspero. Deus me prometeu aqui que aqueles que me abençoarem vão ser abençoados, que aqueles que me amaldiçoarem vão ser amaldiçoados. Então, eu vou obedecer a Deus. Aí eu te pergunto, quem está direcionando as suas ações? Às vezes você tá aí doido para sair da sua igreja porque você tá chateado, porque nada muda. Quem está direcionando a sua saída da sua igreja? Você está sendo direcionado por Deus? Você está sendo direcionado pela fala de um irmão fofoqueiro? Você está sendo direcionado
pelo seu coração rebelde, que não quer se submeter à autoridade do seu pastor, à autoridade da sua liderança? O que está te direcionando? Quem está te direcionando? E por fim, por último, mas não menos importante, a quinta e última coisa que nós aprendemos sobre mudanças com Abraão é: não abra mão de quem realmente é importante para você. Eu queria que você pensasse aí hoje. Quem hoje é importante para você? Quem é aquela pessoa que você olha e você fala assim: realmente essa aqui eu posso contar? Quem é aquela pessoa que você ama de tal forma que você olha e fala: eu não quero abrir mão dessa pessoa porque eu a amo profundamente. Eu não abro mão dessa pessoa porque ela é importante para mim. Eu não abro mão dessa pessoa porque ela me ajuda a focar no meu sucesso. Eu não abro mão dessa pessoa porque ela está disposta a lutar comigo até o fim. Quem é hoje importante para você? Ao ponto de você procurá-la quando você quer tomar uma decisão. A gente vê famílias se destruírem simplesmente porque a pessoa não parou para pensar em quem é importante para mim na tomada de decisão. A gente vê igrejas, pessoas saírem de igrejas, pessoas perderem ministérios, pessoas perderem relacionamentos familiares, pessoas perderem financeiramente, porque elas abrem mão de quem realmente é importante. E são duas coisas diferentes. Nesse texto a gente percebe, nessa história de Abraão, duas coisas totalmente diferentes. Que é o tópico 3, quando eu disse para vocês que vocês não podem esperar, que não são seus parentes e os seus amigos que têm que resolver os seus problemas. Porque ao mesmo tempo que você precisa entender que não são seus parentes e os seus amigos que precisam resolver as suas coisas, que precisam te dar a solução, você também precisa entender que existem pessoas que realmente são muito importantes para você e que você não pode abrir mão. Naquele momento onde Abraão ele precisou fazer aquela mudança que ele não esperava, mas que aconteceu, naquele momento, Abraão ele sabia que ele precisava abrir mão da sua parentela. Porque Deus diz isso para ele. Deus vira para ele e fala: saia da sua terra e do meio da sua parentela. Ele sabia que ele tinha que abrir mão de pessoas que era do vínculo de parentesco e de amizade dele ali, para que ele focasse no seu propósito. Só que de contrapartida, Abraão olhou e falou assim: eu vou levar aqui a minha esposa e eu vou levar o meu sobrinho Ló. Ele escolheu pessoas chaves para que ele rompesse no seu propósito e para que ele obedecesse a Deus. Naquele momento, Paty, ele teve que fazer uma escolha. Ele teve que escolher as pessoas que ele amava e que seriam fundamentais para o propósito dele. E às vezes isso é difícil. Né, Paty? É, sim. Já teve que fazer essas escolhas, Paty? Já sim. Tenho certeza que o pessoal de casa aí também já passou por isso. E é doloroso, né, Paty? Quando você olha e fala assim: gente, para o cumprimento desse propósito, eu tenho que fazer escolhas. Sim. Quando a gente casa é assim, né, Paty? É verdade. Você tá ali, confortável, aconchegante, na casa dos seus pais. Os nossos pais que pagam as contas, eles que se preocupam em comprar comida, eles que se preocupam em pagar água, luz, telefone. Tranquilidade. A gente chega e o conforto tá lá, né? O aconchego tá lá. Aí a gente decide se casar, o que é uma mudança grande, né? Sim. E aí a gente tem que abrir mão dos pais.
E o abrir mão dos pais não significa que nós deixamos de amá-los. Não significa que eles deixam de ser importantes para nós. Significa simplesmente que nós mudamos. E que nós precisamos, as nossas atitudes precisam acompanhar essas mudanças. E nesse dia, Abraão, ele levou consigo Sara, que era sua esposa, e levou consigo Ló, que era o seu sobrinho. Estrategicamente, ele parou, pensou, olhou e falou assim: Ló é a pessoa principal que eu preciso levar. Ele tinha irmãos. Ele poderia ter convencido um dos irmãos. Ele tinha outros sobrinhos, ele tinha amigos. Que ele poderia ter convencido outras pessoas para ir com ele. Agora, hoje é importante que você entenda. Na realização de um sonho, na realização de um propósito, nas mudanças significativas da sua vida, você precisa levar consigo pessoas que te entendam e que te respeitem. Você não pode esquecer isso. Na mudança de vida, na realização de um sonho, na realização de um propósito, você precisa levar consigo pessoas que te entendam e que te respeitem. E muitas vezes, você vai amar profundamente uma pessoa, um amigo seu, mas esse amigo, ele não entende o seu propósito. Ele não respeita o seu propósito. Então é alguém que você não tem como levar, por mais que você o ame. E outras vezes, você está deixando para trás pessoas que te amam, pessoas que respeitam o seu propósito, pessoas que te ajudaram a construir esse legado. Mas você está deixando para trás porque você está fazendo escolhas erradas no momento das suas mudanças. Porque no momento em que você olha e a decisão precisa ser sua, você deixa que outros tomem por você. E você acaba tomando decisões erradas. Porque você não consegue direcionar as suas ações e as suas decisões de acordo com o seu propósito. Mas as suas ações e decisões estão sendo tomadas por pessoas que nada têm a ver com aquilo que você sonha, com aquilo que você almeja. E aí, nesta tarde de domingo, neste dia que você está aí assistindo este programa na sua casa, eu quero finalizar dizendo para você que as mudanças, elas acontecem a todos os instantes. A todos os instantes. A vida, ela não para. E o mágico e brilhante e fantástico da vida é justamente a gente entender isso. Que a vida, ela não para. E que nós nos tornamos a cada dia pessoas melhores quando nós estamos dispostos a perceber e a aceitar essas mudanças de forma mais simples, de forma mais clara. As mudanças, elas acontecem a todo instante. Mas você não pode esquecer que a sua história é construída de quem você já foi um dia e de quem você se tornou hoje. O legado que você vai deixar para o futuro não é o que você vai fazer no futuro, mas foram as decisões que você tomou no momento de mudança. Foi justamente a decisão de trazer para junto de si ou afastar de você pessoas que realmente eram importantes. Foi a decisão que você tomou no momento em que você percebeu e entendeu que não são os outros responsáveis pelas suas mudanças, mas que é você mesmo. Foram as atitudes que você teve quando você entendeu
que às vezes você não espera pela mudança, mas que ela chega. E que você precisa agir diante dela. Você já está com a sua mala pronta? Hoje eu quero encerrar esse programa perguntando para você: o que você colocou dentro da sua mala para quando a mudança chegar de repente, você ter como se sustentar? Você ter como se suprir? O que você colocou dentro da sua mala para poder fazer essa incrível e fantástica viagem que a vida te proporciona? O que você fez? Aquelas reflexões que a Paty trouxe para você hoje, onde ela vira para você e pergunta assim, sabe aquele momento que parece que nada tá bom? E que ela disse para você que é quando a vida está te propondo novos caminhos? Como que está a sua mala hoje preparada para esses novos caminhos? Abra espaço para o novo. Abra mão do velho, entendendo que aquilo que você passou, sendo bom ou sendo ruim, é a sua história. Mas que nas suas mãos está o poder de mudança para que a sua história seja ressignificada. Faça aquela faxina, né? Faça aquela faxina, doe roupas, sabe? Tire os papéis do armário. Se abra às mudanças. Faça aquela faxina emocional. Abra mão do rancor, da mágoa, da tristeza. Abra mão, simplesmente abra mão daquilo que te faz mal e se dispõe a pegar a sua mala e andar. A mudança ocorre quando eu decido que eu quero mudar. A sua mudança ocorre quando você decide que quer mudar. Obrigada, Paty. Obrigada você que está aí na sua casa por ter aberto as suas portas para mim. E hoje eu desejo a você uma mudança fantástica, plena e maravilhosa, aonde você se coloca diante da sua vida, aonde você se coloca diante do seu propósito, entendendo que a mudança não depende do outro, que a mudança depende simplesmente de você. Olha só que incrível! E eu te faço uma pergunta. Essa mensagem fez sentido para você? Certamente sim, te tocou de alguma maneira, de alguma forma. E essa mensagem ela não pode parar em você, pessoal. Vamos hoje então, ó, já estou com meu celular aqui, logo já vou começar aqui a compartilhar, disparar essa mensagem, porque vai ajudar muitas famílias, muitos casamentos, muitos jovens, muitos homens, mulheres, enfim, muitos líderes de igreja. E eu convido você a fazer a mesma coisa. Compartilha, marca pessoas, se inscreve no nosso canal, chama a pessoa para se inscrever, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. E convido ainda essa semana para que você visite o nosso canal. E ali tem uma série de vídeos já postados, onde você pode se deliciar, aprender muito sobre conteúdos diversos, temas diversos, de muita qualidade. Então faça isso essa semana, viu? Domingo que vem tem muito mais. E eu conto que você vai convidar pessoas, conto com a sua ajuda, com a sua divulgação, para que outras vidas sejam tocadas, para que vidas sejam transformadas, melhoradas. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade para falar sobre o Instituto, né? Se de repente você está buscando uma mudança e não está conseguindo por si só, ou de repente você
opta por ter um profissional ao seu lado, tem um telefone passando aqui embaixo, a equipe vai colocar. Então entre em contato, agenda uma consulta e você vai ser acompanhado de perto. Temos terapeutas maravilhosos, especialista, capacitado para te acompanhar você, o seu filho, quem quer que seja. Serão muito bem-vindos aqui. E domingo que vem tem muito mais. Aguardo você. Todos os domingos, nosso encontro de todos os domingos ao meio-dia. Programa a 6ª da Fábrica de Compromissados. Muito obrigada, viu? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.